Fácil. Ô, Barão, bom, mais uma vez a gente vai falar aí sobre a atuação do ICE e especificamente no estado de Minnesota, mais um americano morto pelos agentes do ICE, e o Trump mudou o tom, e a gente estava falando disso hoje de manhã também aqui na programação, né? Até não dá muito para levar em conta o que o Trump fala, não fala, se ele recua, se ele avança, o quanto daquilo ali é verdade ou vai se tornar uma mudança, mas parece que agora houve sim uma mudança de tom após a conversa com o governador, né? O que você tem de informação aí pra gente, Eduardo Barão, que segue passando um frio danado lá nos Estados Unidos? Boa tarde para você. Fala, Ivan, boa tarde para você, para Michele, para o Andreasa, para todo mundo no Brasil. Aparentemente teve sim uma recuada da Casa Branca em meio à segunda morte de um americano, em meio aos protestos que a gente tem acompanhado em Minnesota diante da ação dos agentes de imigração, chamado ICE, agentes que foram contratados pelo Donald Trump, teoricamente para deportar estrangeiros que estão ilegalmente aqui nos Estados Unidos, mas que já mataram 2 cidadãos americanos nos últimos dias por aqui, né? Dessa vez, no final de semana, um enfermeiro de 37 anos chamado Alex Pretty foi o alvo depois de uma manifestação. O problema é que dessa vez tem muitas imagens relatando o que acontecia antes, o que aconteceu durante a abordagem dos agentes do ICE e depois da morte do enfermeiro. E aparentemente Donald Trump teve acesso a essa sequência de imagens e não se convenceu da versão oficial, que é de difícil convencimento, de que esse enfermeiro teria ameaçado os agentes utilizando uma arma que, segundo o governo local, o governo de Minneapolis, ele tinha documentada, ele poderia andar com essa arma normalmente como manda a lei americana. Então, a versão que foi dada pelo responsável ali do ICE, né, o principal chefe dos agentes de imigração, o Gregory Bovino, que está sendo retirado de Minnesota, além da secretária da área, né, foi de que esse enfermeiro teria partido para cima dos agentes numa forma de dificultar o trabalho deles ou mesmo atentar contra a vida dos agentes. E nenhuma imagem mostra isso. E após essa sequência de imagens que Trump teve acesso, teve essa conversa por telefone, né, com o Tim Walz, que é o governador de Minnesota, foi o vice da Kamala Harris na última eleição, e aparentemente os dois acabaram se acertando. Então, parte dessa tropa de agentes federais está sendo retirada de Minneapolis, o principal comandante da operação também está sendo retirado, o que tudo indica vai voltar para a Califórnia, deve ser aposentado, porque o Donald Trump entendeu que não foi a forma correta de se agir. Já estão pedindo até o impeachment da secretária, que é como se fosse a ministra, né, responsável pela área, a Noam, mas aparentemente isso não vai acontecer. De qualquer forma, as manifestações prosseguem mesmo debaixo de temperaturas glaciais aqui nos Estados Unidos, está fazendo muito frio, mas as manifestações continuam contra essa política e principalmente a atuação dos agentes de imigração nos 2 casos em especial que resultaram na morte desses 2 americanos. É um assunto que a gente ainda deve ter outros desdobramentos. Ô Barão, o Ivan chamou aí para a questão do frio. Como é que tá a situação da nevasca? O balanço, inclusive, de mortes é alto. Você também falava sobre isso mais cedo. E ontem você roubou a régua do Tomás para fazer a passagem do Jornal da Band, para poder medir lá 30 centímetros de neve. E lá vai conta, né? E tem aqui ouvinte perguntando, o Alexandre, falando se os canos de gás estouram com frio aí, porque até você citava, teve ali incêndio e tal, não sei se tem alguma relação com isso, mas tem problemas nos canos de gás por causa desse frio tão intenso? No de gás, não, respondendo a última pergunta. Né? O problema é no cano de água, alguns chegam a congelar, e aí complica. Evidentemente, se tem árvore caindo no sistema de energia elétrica, né? Felizmente não tive esse problema por aqui, mas também isso acaba congelando a casa, porque não tem calefação na casa. Eu não vi nenhuma questão envolvendo gás. O que tem é energia elétrica, muitas vezes que cai especificamente em algumas casas. Eu roubei mesmo a régua do Tomás para medir aqui quanto que estava a quantidade de neve, que foi algo histórico, né? Chegou até 40 centímetros aqui em algumas partes de Nova York. Nevar nessa época do ano é normal, mas a quantidade de neve é que foi impressionante. A boa notícia é que a nevasca deu uma trégua, não tem mais neve caindo.
A má notícia é que a temperatura continua muito baixa e deve cair ainda mais, ou seja, vai demorar um tempão até essa neve virar água e fica aquela pasta preta horrorosa, né? Para quem já viveu isso, e só vê essa parte branca, daqui a pouco vira uma pasta horrorosa, preta, suja tudo, e é mais ou menos isso que vai acontecer nos próximos dias por aqui. Temperatura de momento? 8 graus negativos. Só. Tá gostoso. Negativo. Nossa. Jesus. Tá certo. Eduardo Barão, então, de volta com a gente aqui na quinta-feira, quem sabe já no lado positivo da força. Obrigada, Barão. Vai piorar, Michele. Quinta-feira tá menos 20, a temperatura vai cair, tô falando sério. A temperatura vai cair, não vai ter mais neve, mas temperatura agora ladeira abaixo. Ótimo programa para vocês, pessoal. Até mais, valeu. Meu Deus. Valeu, Barão.